Ontem, o Brasil foi, mais uma vez, às ruas. Ontem, mais uma vez, o Brasil se mobilizou. Mas, como disse agora há pouco aqui o senador Cristóvão Buarque, na verdade, o país não se mobilizou ontem. O país está mobilizado. Nós estamos num cenário que temos que compreender. É um cenário grave, um cenário que cabe reflexão, porque a gente sente que nós estamos com uma presidente que está sob pressão das ruas, está sem base de sustentação popular, que, na verdade, se fala em base de sustentação no Senado, se fala em base de sustentação na Câmara. Mas, senador João Capiberibe, Vossa Excelência, que é um dos baluartes desse país, um dos pilares da construção da democracia desse país, porque penou nos porões da ditadura, preso, exilado, e conhece as entranhas desse país, conhece de crises, conhece de momentos de dificuldade. Vossa Excelência sabe que não existe legitimidade alguma de lei nenhuma, ou de qualquer presidente, ou de qualquer coisa. Não tem base mais importante do que aquela que vem ancorada pela voz roucas das ruas. Para parafrasear o nosso saudoso Ulisses Guimarães. O que dá sustentação mesmo são as ruas. O que dá sustentação são as pessoas que elegem, que colocam. É aquele povo que põe e aquele povo que tira. E, nesse momento, a gente sente que o governo perdeu a ligação com as ruas. E, por ironia do destino, justamente o governo do Partido dos Trabalhadores, que foi sempre, nos últimos anos, nas últimas décadas, justamente o partido que mais tinha ligação com o povo, que mais ligação tinha com as ruas, que acenava e o povo ia. Mas, como aqui disse o senador Cristóvão Buarque, perdeu isso. E perdeu isso justamente por um item que ele colocou aqui. Ele falou, eu era membro do Partido dos Trabalhadores e prometemos, e eu me lembro, o lema era acabar com a corrupção e melhorar a vida da gente. E, nesse momento, a gente sente que a crise não é contra a cidadã Dilma, não é contra a presidente Dilma. A crise, a indignação do povo está justamente devido à expectativa frustrada. Aquela promessa, aquele lema era muito forte. Acabar com a corrupção e melhorar a vida da gente. Pois bem, nós chegamos no momento em que acabou qualquer expectativa da população brasileira de que isso pudesse acontecer. Devido à Lava Jato, devido aos inúmeros escândalos que se apareceram, mas ainda se sustentava porque a economia caminhava. O melhorar a vida da gente estava em voga. Bom, programas sociais, um avanço social. Houveram avanços, e isso segurava. Embora que capenga, já estava manco o projeto, mas as pessoas ainda estavam tolerando a questão da corrupção, porque as panelas estavam cheias. Pois bem, começou a vir a crise. E veio, em 2008, ela veio atacando o mundo inteiro. E o Brasil estava vacinado naquele momento. Isso são palavras do próprio ministro Joaquim Levy, em várias reuniões que eu tive a oportunidade de participar. De que, se nós tivéssemos feito a lição de casa, que se o governo tivesse feito a lição de casa, nós estaríamos numa certa tranquilidade econômica nesse momento. Mas, pois bem, não foi feito. E em 2014, senhor presidente, foi o nosso grande infortúnio. Na ânsia de manter o projeto político-eleitoral, de manter o projeto de poder, nas palavras do ministro Joaquim Levy, logo que entrou, ele disse, foram feitas algumas brincadeiras. E a gente sabe que ele foi um
muito elegante, muito polido, e com muito cuidado que ele disse isso, porque é um homem de mercado e ele sabe quanto as suas declarações podem impactar na economia brasileira. Mas, pois bem, ele disse, foram feitas algumas brincadeiras. Na verdade, não foram brincadeiras, ele sabe disso. Na verdade, foi feito uma irresponsabilidade sem tamanho. E aqui, a gente sabe que o governo está colhendo hoje. Esses 7%, 8% de aprovação só é devido a isso. Porque a economia não sustentou, não tinha como a economia aguentar aquilo que foi feito, senador Camilo. E o que foi feito? Talvez alguns não saibam o que foi feito. Foi jogado dinheiro aos borbotões de todas as formas, em programas que não tinha como o país sustentar. E eu cito um programa importantíssimo, mas que ele foi feito sem os devidos cuidados. O programa de creches. Essas creches que foram mandadas para os municípios são verdadeiros palacetes. Eu não sei se aqui todos já tiveram a oportunidade de entrar numa dessas creches. É uma coisa maravilhosa, é um projeto lindo. Até as facas da cozinha, os talheres da cozinha são de primeira qualidade. Mas elas foram enviadas aos montes. Agora há pouco a senadora Ângela Portela disse aqui que tem um monte de esqueleto de creches aí que não foram terminadas. Pois bem, a grande pergunta é o seguinte, nós tínhamos condições de arcar com aquilo? Eu, por exemplo, se eu pudesse, eu tinha uma TV de 100 polegadas lá na sala da minha casa. Mas eu tenho condições, o meu orçamento me permite a isso? Pois bem, essas creches foram mandadas aos montes. Existe distrito, e no meu município, no município em que resido, Rondonópolis, tem um pequeno distrito chamado Boa Vista. Ali foi construída uma creche dessa. Eu creio que... Creio não. O distrito não tem mais do que 50 crianças. Mas aquela creche cabe quase 300. E ali está aquela creche. Um palacete. E isso aconteceu em todo o país. No programa de maquinários que foi mandado ali, chamado PAC 2, compraram-se máquinas moderníssimas. Patrols que são verdadeiras maravilhas tecnológicas. Só que um equipamento desse, ele também demanda demanda manutenção especializada, demanda muitos custos. E alguns municípios, muitos municípios receberam aqueles maquinários que hoje estão nos pátios lá porque não conseguem pagar a primeira revisão. E essas compras foram feitas também no intuito de aquecer a economia. Bem, o senador João Capiberibe é um empresário, eu vou comprar as máquinas dele, vai aquecer, ele vai investir, aquecer a economia aqui e vai fazer rodar e melhorar a situação do país. Porque já antevia, já se via a possibilidade de crise. O que aconteceu? Esses empresários simplesmente se importaram esses maquinários caríssimos de lá de fora, repassaram ao governo e foi distribuído. Não compraram a peça, não fizeram girar o mercado aqui, não foi feito nada que pudesse ajudar a economia. Veio a desoneração da folha. E o objetivo era que, desonerando a folha, os empresários iriam ter mais dinheiro e iriam investir mais no país. Não aconteceu. Não aconteceu. E vem o período eleitoral se afunilando, a campanha foi ficando difícil, com 2 candidatos muito competitivos. Viu-se que era uma eleição difícil, e aí partiu-se para o tudo ou nada. Ou ganha, ou ganha. E prometeu-se um paraíso, e aumentou-se as expectativas, e as pessoas resolveram dar mais um voto de confiança. Muita gente culpou, ora, os nordestinos votaram errado e tal, e eu como nordestino, e apesar de estar na oposição, defendi os nordestinos. Falei, os nordestinos votaram como qualquer um vota.
Os empresários, por exemplo, não caíram ainda de apoiar o impeachment porque estão com medo de perder alguma coisa. Cada um se comporta de acordo com seus interesses. A engrenagem que move o mundo é a engrenagem do interesse. É legítimo. E os nordestinos votaram defendendo os seus interesses. Assim como os paulistas votaram defendendo os seus interesses, e isso é legítimo. Mas a culpa não estava em quem votou ou quem não votou. A culpa está em quem mente. E aí, quando o grupo de senadores ali estiveram se reunindo com a presidente Dilma, e que trouxeram agora há pouco o relato dessa reunião, e que mostra a presidente se declarando de que concorda com os artigos do senador Cristóvão Buarque, nos mostra o seguinte: a política hoje mostra bem que esse modelo de presidencialismo talvez precise ser revisto. Talvez seja a hora de começarmos a falar em parlamentarismo, porque nós estamos vendo que estamos diante de um ator. Ali é colocado um personagem para se apresentar para o povo, maquiado por um bom marketing e teleguiado para falar o que se pensa antes. Um modelo feito para enganar o povo. E o resultado é esse aí. O resultado é o povo nas ruas, decepcionado e não mais dando sustentação. Numa clara demonstração dizendo, chega. E o resultado nós temos. A presidente hoje não tem base de sustentação da população, não tem base de sustentação na Câmara, não tem base de sustentação, não tem base aliada e, obviamente, não tem a solidariedade da oposição. E não tem justamente porque tem se comportado de uma forma a não assumir os erros, mas se existem os erros, tem que jogar para alguém. Tem que jogar esses erros para alguém. E, obviamente, joga a culpa dos erros na oposição. Porque o governo agora, depois de muita crise, da crise já está em estágio avançado, está em metástase já, é que houve-se a palavra crise. Mas até poucos dias aqui, os senadores da base de oposição subiam nessa tribuna e nos pintavam um cenário de que não havia crise. Eu ouvi aqui um senador subir e dizer o seguinte: nós estamos com pequena dificuldade. A crise, a culpa é do lado externa. Mas as pessoas acompanham. A tecnologia hoje nos propicia ao sujeito ler os jornais do mundo inteiro. Ele acompanha como anda a economia mundial, ele acompanha como está a situação do país, e as pessoas notaram que estavam sendo ludibriadas, enganadas. E isso não ajuda. Isso não tem como... Quem quer pegar galinha não vai dizer show. Como é que pode ter, de repente, solidariedade da oposição se você ataca o tempo inteiro? E não tem também. Mas até normal que não tivesse a solidariedade da oposição. Mas o que me preocupa nesse momento, senhor presidente, é que, sem base nenhuma, sem base na Câmara, sem base no Senado, sem sustentação com a população, a presidente, e quando eu digo a presidente, eu digo esse ator, porque aí é ali todo o seu entorno, se agarra ao último galho, como quem cai de um despenhadeiro e se agarra ao último galho. A única saída, que é tentar fazer com que esse único lado que ainda lhe presta alguma sustentação possa se fortalecer mais. Então, se agarra a poder a tentar construir, com os poucos aliados que ainda tem, uma base. E aí nos preocupa, porque isso tem custo, isso tem um preço. E a que preço o Brasil vai pagar para que esse governo enfraquecido, esse governo que teve suas estruturas carcomidas, possa se sustentar?
Se tivesse já terminando, seria uma coisa, mas nós temos 3 anos e meio pela frente. O país consegue pagar esse preço? Os atores econômicos vão engolir esse governo frágil dessa forma? Porque é uma lei da selva, a gente sabe muito bem. Os leões não atacam aquele animal aquele búfalo mais forte da manada. Eles atacam os mais fracos. E não vai demorar muito. Eu não quero ser aqui profeta do caos, mas não vai demorar muito para começarmos a ser especulados. O mundo inteiro, nesse momento, nos observa as manifestações, observa o comportamento do governo. E aí é que me vem o dilema. Eu tenho sido convidado e, em determinado momento, participei até do primeiro raciocínio que tivemos, lá no início. E o senador João Capiberibe foi um dos idealizadores, junto com o senador Cristóvão, no sentido da gente pudesse construir uma saída para o país. Uma saída para ajudar o governo a tocar esse país sem sobressaltos. Senadores comprometidos com a governabilidade. Mas uma governabilidade não essa paga com cargos, não essa paga com obras, não essa paga com emendas. Era uma governabilidade no sentido de fazer o país seguir o seu rumo sem sobressaltos. Pois bem, nos reunimos certa feita no gabinete do senador Cristóvão Buarque e tentamos um contato com o governo. Ali partimos em torno de 9 senadores muito representativos, como o senador Romário, o senador Cristóvão, o senador João Capiberibe e outros. E o desdém com o qual fomos recebidos foi uma coisa surrealista. Nós atravessamos aqui o eixo, senador Álvaro Dias, e fomos recebidos pelo 3º secretário do ministro. Achou bacana, nos tratou de forma muito bacana e disse, olha, que ideia maravilhosa. Só faltou dizer, está aqui o meu contato e a gente volta a ligar. E estamos esperando essa ligação até hoje. Sem o menor interesse. E ali eu compreendi uma coisa, e eu já falei isso aqui uma vez. Me lembro, eu gostava muito dos gibis do Pat Donald, e em determinado momento, num dos episódios, o professor de Huguinho, Zezinho e Luizinho passava uma tarefa para eles, para que fosse fazer uma boa ação. E os 3 saíram, e logo em seguida voltam cansados, e o professor diz, e já fizeram a boa ação? Diz, sim, o que vocês fizeram? Nós atravessamos ajudamos uma velhinha a atravessar a rua. Como é que estão tão cansados? Falou porque ela não queria, ela ficou agradecida, não, ela ficou muito brava. Mas como assim? É que ela não queria atravessar a rua. Então eu sinto que às vezes nós estamos propondo diálogo, estamos tentando, mas é isso que o governo quer? E aí eu me pergunto, estaríamos também, ao tentar ajudar esse governo, estaríamos ajudando o Brasil? Me traz essa dúvida. Porque o que eu sinto é que não existe um plano e um rumo para o país. Existe apenas um plano de poder, mas não um plano de governo. E nem mesmo vontade. Eu vejo da segunda vez agora que os senadores foram recebidos, mas, sinceramente, eu não me sinto convencido ainda de que, ao receber os senadores independentes, havia uma genuína vontade do governo de que isso. Talvez da cidadã Dilma. Talvez da cidadã que queria fazer uma coisa diferente, mas que não pôde, porque ela é refém desse plano de poder. Também no início do mandato aqui, eu disse que não via as digitais da presidente Dilma em todos estes mandos. E é verdade, continuo pensando assim. Mas eu vejo ela beneficiária de tudo isso que aconteceu. Em dado momento, aqui no parlamento, eu me lembro que
numa das CPIs, a CPI do Cachoeira, eu não me encontrava aqui ainda, assisti isso pela TV. O ex-presidente do DENIT, Luiz Antônio Pagu, falou com todas as letras para deputados e senadores de que ele teria sido procurado pelo tesoureiro do PT, o senhor João Vacari, pedindo uma relação de empresas que prestavam serviço ao governo, ao DENIT, para que e que ele instasse ali para poder fazer o caixa de campanha. Pois bem, todo esse dinheiro que agora está sendo apurado na Lava Jato, e mesmo na época do mensalão, sempre se foi colocado, olha, isso é caixa 2, isso era para ajudar na campanha. Pois bem, nós temos que começar a fazer essa reflexão, porque a população ela está na rua e está pedindo uma coisa, impeachment. Isso aqui não foi a oposição que começou a falar de impeachment, são as ruas que estão dizendo. E aí nós temos que começar a refletir. Bem, se todo esse dinheiro que saiu da Petrobras, que saiu das construtoras e tal, e ela foi para custear a campanha de presidência da República, isso não é indício de responsabilidade? Esse beneficiário maior, esse ator que foi eleito, não é responsável por isso? Porque eu estou fazendo esse raciocínio porque no baixo clero, o chamado funcionário público Barnabé, basta ter um indício e já se abre um procedimento administrativo que geralmente se culmina com a exoneração. Nas prefeituras, senador João Capiberibe, hoje se caça prefeitos aqui no país a rodo. E não precisa de muito. Com metade desses indícios que tem aí no TSE, e eu estou falando de duas coisas aqui, estou falando de impeachment, responsabilidade administrativa, e estou falando também das questões do TSE, mas fazendo um comparativo com o que acontece no país em relação aos prefeitos e até governadores. Os parlamentares em geral. Vossa Excelência passou por um infortúnio desse. Então se caça, os mandatos têm pouca importância quando se fala em poder caçar um mandato aí. Os prefeitos, governadores, o processo se abre no TSE e geralmente culmina com a cassação da chapa. E aí temos que refletir. Ou essa lei brasileira, ou a lei começa a reger a todos, ou ela não rege a ninguém. Se é para aceitar que os Correios possam fazer distribuição de material do presidente da República, ela tem que valer também para os prefeitos, para os outros que disputam a eleição. Ou então que se puna a todos. Essa é a reflexão que a gente faz. Agora, eu sinto que, devido à experiência que tem, e até ancorado pelas teses do Fórum de São Paulo, de negar o óbvio, de plantar aqui certas teses, acaba passando que falar em impeachment, falar em responsabilização é golpe. Qualquer coisa que fale é golpe. Agora, nós temos que refletir nessas questões. Temos que começar a pensar de que a construção de um alicerce desse país, ele passa ou pela observação das leis, ou pela mudança delas. O que não pode é existir e ela valer para Chico, mas não valer para Francisco. Então, eu vejo que, nesse momento, nós estamos com a grande responsabilidade de encontrar uma saída. Mas a saída é ajudar que esse governo fique, é manter essa situação quase insustentável que a população já tirou a legitimidade. Porque a grande realidade é que pode acontecer com todos nós o que aconteceu na França, o que aconteceu no Egito, o que aconteceu na Ucrânia. É de sermos varridos, é de sermos puxados para esse buraco negro que é a crise que foi instalada pelo PT e pelo governo do PT. A oposição e mesmo os senadores que estão independentes têm que ter em mente essa preocupação. E eu fico muito preocupado quando o presidente Renan monta um plano aqui e busca chamar a responsabilidade para si.
A grande pergunta é, será que não está trazendo essa crise que é do outro lado da rua, que é do governo federal, que é da presidente Dilma, para dentro dessa casa? Eu fico com essa preocupação. A responsabilidade de achar uma saída para o país, para achar uma saída para essa crise, é da presidente da República, é desse governo. Quem é dono do filho é quem tem que embalar. E essa é a minha preocupação, de que tenhamos, daqui a pouco, nas nossas mãos, uma crise que não é nossa. Então, senhor presidente, eu creio que essa casa, ela tem que cumprir o seu papel, obviamente. Mas temos que cumprir o nosso papel de legislativo, o nosso papel não é de executivo, e menos de responsabilidade de salvar uma crise que não foi nós que construímos. Tenho tentado dizer que a oposição não tem ajudado. O papel da oposição não é ajudar. A população elegeu a situação para governar e elegeu a oposição para fazer oposição. Eu penso que nós temos que fazer o nosso papel de legislativo. E, obviamente, quem tem que dar sustentação, que dê sustentação. Agora, a oposição tem que fazer essa reflexão e ouvir e observar muito atentamente a voz das ruas. Do contrário, será varrida junto. Porque eu não tenho dúvida que esse modelo se esgotou e que está nos últimos suspiros. E o governo sabe disso. Agora, o que vamos fazer? Qual é a saída? É ajudar, é sustentar que esse governo fique, é aumentar a agonia ou é começar a pensarmos na construção de uma transição? De partir para um convencimento da própria presidente de que acabou. Era isso que queríamos? Era isso? Não. Mas a grande realidade é que acabou. No linguajar policial, é o que eles dizem, the house is down. Os municípios, senhor presidente, a maioria já estão com dificuldade de pagar folha. Alguns estados já estão parcelando os pagamentos das folhas. E quem entende de economia diz que ela nem está na metade. Então, essa é a nossa preocupação, de que, não apontando uma saída, a população possa querer encontrar uma. E nós, como atores políticos, temos esse desafio de acharmos essa saída. Muito obrigado, senhor presidente.